1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Agora vamos ler juntos o que ele diz aí. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para onde? Para o coração. Então a gente às vezes fica preocupado com as palavras, com a nossa eloquência, falar bonito, às vezes até para quem está do meu lado ouvir. Deus não está preocupado com isso. Ele não está preocupado com a minha performance. Eu aqui como pastor, eu querer impressionar você, eu querer fazer algo para te impressionar. Deus não está preocupado com isso, porque Ele não vê o que você está vendo, Ele não vê o que eu estou vendo, mas Ele olha para onde? Para o coração. Então, sabendo disso, então eu tenho que orar, eu tenho que me comportar com sinceridade, com verdade, sabendo que Deus não está vendo o exterior, mas Ele está vendo lá no íntimo do coração. Então, quando eu for falar com Ele, falar com sinceridade. E muitas pessoas talvez já abriu o coração para um amigo de trabalho, para uma amiga. Aí a amiga que não serve a Deus foi lá e falou assim: que é assim que o pessoal fala, sua boba, se eu fosse você eu dava o troco. Não é assim? Pessoal que não é de Deus. Aí a pessoa abre o coração. Mas não faz isso com Jesus. Então na hora que nós vamos orar, Jesus, Ele disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta. Quer dizer, ore em secreto, porque o teu Pai vê o que está em secreto, e Ele vai recompensar segundo não a aparência, mas segundo o que Ele vê no íntimo, no secreto. Então ali a gente abre o nosso coração e fala toda a verdade para Ele: Senhor, tem misericórdia de mim. E às vezes a gente ora e não temos palavras. Tem horas que eu oro e eu não tenho palavras, mas eu sei que Deus está olhando para o meu coração, e mesmo que eu não consiga me expressar, Ele sabe o que eu estou querendo dizer, Ele sabe o que eu estou passando. Como aquela mulher do fluxo de sangue que ela foi curada, a hemorragia parou, estancou, mas Jesus fez questão de procurar saber quem era. E quando ela apareceu diante dele, lá disse que ela disse-lhe toda a verdade. Então fale para Deus, nós vamos orar daqui a pouco, fale toda a verdade para Ele. Não só aqui, mas a sua oração em casa. Senhor, eu estou sendo tentado com isso. Eu estou sendo tentado no que eu vejo. Eu estou sendo tentado nos meus pensamentos. Senhor, eu tenho sido muito nervoso, muito nervosa. Eu estou maltratando muito minha família. Eu não quero ser assim. Quando eu vou ver, eu já briguei com fulano, já briguei com ciclano, eu já maltratei minha esposa, maltratei meu marido. Jesus, eu não quero ser assim. E Ele vê que você não quer ser assim. Ele vê que a sua intenção, por mais que você tenha errado, porque Ele vê o coração, Ele sabe que você não quer ser desse jeito, que nós não queremos ser. Por isso que nós temos que ser transparentes e sinceros, porque Deus olha no coração. Deus, Ele vê o que o homem não vê. 1 João capítulo 1, abre aí rapidinho. Vamos ler o versículo 9 e o 10. Eu vou aqui ler só para a gente estimular a nossa inteligência, porque eu sou inteligente e você também é, amém? Se você confessar o teu pecado, Ele é fiel e justo para perdoar o teu pecado e purificar a tua injustiça. É isso que está escrito aí? Quase isso. Ele não diz o teu. Ele diz o quê? Se confessarmos os nossos pecados. Eu acho isso lindo. Sabe por quê? Olha aqui para mim. Porque Ele se coloca como pecador. Ele se junta com os pecadores porque Ele sabe que Ele é um pecador. Ele poderia ter falado, se você, apontando o dedo, se você confessar o teu pecado, Ele é fiel e justo para perdoar o teu pecado. Mas Ele não disse assim, Ele se incluiu. Ele disse: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Isso é muito bonito.
Um homem de Deus se colocar, saber que é falho. É aí que a gente vê, irmãos, quando uma pessoa ela é de Deus ou é apenas um religioso ou uma religiosa. O religioso, ele sempre se separa, né? Você tem pecado, eu não. Eu sou santo. Você erra, eu não. Eu acerto mais do que você. O religioso é assim. O religioso nunca assume que é um pecador. Pode reparar, todo religioso sempre fala do pecado dos outros, nunca fala do seu, sendo que todos nós somos pecadores, porque no versículo 10 ele continua dizendo isso. Olha o versículo 10: se dissermos que não pecamos, fazemos o quê? Mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Agora eu não estou falando isso, que a gente tem que se conformar e viver no pecado, porque uma coisa é pecar, outra coisa é viver no pecado. Nós pecamos e falhamos por causa da nossa natureza humana. Quem está entendendo? Por causa da natureza humana. Agora, viver no pecado conscientemente, aí já é outra história. Aí eu já estou abusando da graça de Deus e querendo viver, né? Querendo se aproveitar da boa vontade de Deus. Aí não. Agora, por que eu li isso? Porque Deus olha para o coração. Então, na hora de orar, na hora de lidar com as coisas de Deus, é ser sincero com Ele. E na oração falar toda a verdade. Senhor, eu tenho feito isso, eu não quero viver assim. Eu tenho sido desse jeito, eu não quero ser assim. E quando nos falta palavras, aí como o apóstolo Paulo disse em Romanos, capítulo 8, ele diz que o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Não é que a gente vai ficar gemendo na hora da oração, não é isso. É que quando nos falta palavras, Ele sabe o que nós queríamos dizer, mesmo não falando nada. Você entendeu? Ele sabe, porque Ele conhece o coração. Aí nós, irmãos, agora eu vou partir para uma segunda parte dessa mensagem. Nós também temos que olhar para as pessoas, não segundo a aparência, mas também segundo o coração. Mas como é que eu vou olhar, pastor, segundo o coração? Porque Deus, Ele vê tudo. É verdade, nós não temos essa capacidade como Deus tem. E nós não devemos julgar segundo o que falam para a gente, segundo o que a gente vê, porque senão nós erramos. Nós temos que julgar no bom sentido, segundo o coração. Por exemplo, quantas vezes alguém já veio falar mal de alguém para mim? Olha, fulano fez isso, você ficou sabendo, fulano cometeu isso, fulano caiu. E eu, conhecendo a pessoa, eu falar assim, mas aquela pessoa tem um coração bom. Talvez foi um momento que não define quem ele, quem ela é. Foi só um momento. Porque pela convivência é igual os pais. A gente que é pai, você que é pai e mãe, você conhece muito bem seus filhos. A gente conhece muito bem, irmãos. Só no olhar. É ou não é? Sem falar nada. Por quê? Convivência, o íntimo do coração. Casal também, marido e mulher, é ou não é? Principalmente quem tem muitos anos de casado, entendeu? Eu vou fazer agora, em agosto, 30 anos de casado. Então, a gente se conhece muito. Um olha para o outro e já sabe. A mesma coisa com os filhos, sem falar nada. Então você sabe quando, às vezes, a pessoa comete uma falha, mas não foi por maldade. Quantas vezes um irmão cometeu uma falha conosco e a gente julgou segundo a aparência ou segundo o que alguém falou. Quer dizer, a gente jogou fora a amizade que a gente tinha e tudo que a pessoa de bom fez pra gente, porque alguém chegou e falou algo mal daquela pessoa, a gente deixou toda a história que a gente teve com aquela pessoa e acreditou num fofoqueiro ou numa fofoqueira. Aonde nós não deveríamos fazer isso. Deveríamos fazer o quê? Cortar, falar, não, ele pode até ter errado, ela pode até ter feito isso, mas eu conheço ele, ele não é mau, ele tem um coração bom. Então, quando nós fazemos isso, nós não estamos olhando e julgando segundo a aparência, mas segundo o coração. Vamos parar de julgar segundo a aparência. Vamos parar de definir a vida de uma pessoa segundo o que foi falado para a gente. Às vezes a gente perde amizade,
perde uma história, uma vida de história, só por um momento que aconteceu, ou alguém que falou algo, e a gente conhece a pessoa, sabe que a pessoa tem um coração bom, sabe que a pessoa não é mais, só porque acontece algo, você já acaba com uma amizade, acaba com uma história. Porque se a gente fala que a gente é evangélico, cristão, então nós temos que viver o evangelho. Eu, como pastor, não tenho que pregar outra coisa, eu tenho que pregar Cristo. E se eu ficar aqui pregando e não falar de Jesus, então como eu posso falar que sou pregador do evangelho? Você está entendendo? Um dia desse eu vi um pastor, até comentei com os obreiros hoje, na nossa reunião que a gente teve hoje aqui, e eu falei assim, olha, eu vi um pastor falando que ele foi numa pregação evangélica, que ele foi convidado para assistir, e ele disse assim, o pastor é muito bom, porque ele pregou 1h15, ele pregou, mas ele não falou uma vez de Jesus. Essa igreja é o retrato da igreja evangélica hoje. Nosso compromisso é com o evangelho. Mas já pensou um pastor pregar 1 hora, 2 horas e nem citar o nome de Jesus? Falou todo mundo da Bíblia. E nem lembrou que Jesus existe, porque ele não citou o nome. Mas depois ele fala, eu sou pregador do evangelho. As pessoas confundem pregar a Bíblia, o Velho Testamento e não pregar Jesus. A pessoa não está sendo pregador do evangelho. Pregar o evangelho é pregar o que Cristo ensinou. Por que falamos tudo isso? Porque nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Ele vê o coração. Ele não olha o exterior, ele está preocupado com o nosso exterior, está preocupado com a minha performance, não está preocupado com a aparência, o que eu quero mostrar para ele ou para os outros, não. Ele está preocupado com o coração. Só para finalizar a nossa mensagem, eu estava passando de canal esses dias na televisão, sou muito de assistir TV aberta, mas aí estava passei, tinha um padre pregando, um jovem, e eu parei alguns minutos, e ele estava falando de Jesus, pregando Cristo, pregando, aquilo me segurou, porque ele estava falando só de Jesus. Eu não sei quantos minutos eu escutei, eu falei para minha esposa, falei, você está ouvindo? Ela disse, estou. Eu falei assim, esse padre aqui, ele está mais convertido que muitos pastores, porque ele está pregando Cristo. E às vezes você ouve muitas mensagens de muitos pastores, aquilo que eu falei, prega tudo, fala de tudo, menos de Jesus. Tem alguém que fala assim, mas eles são idólatras. Irmão, se a gente for pôr na balança hoje, não estou afirmando, mas às vezes os evangélicos hoje estão mais idólatras do que os católicos, porque católico só é imagem, evangélico idolatra pastor, idolatra igreja, idolatra um objeto que dá, né? Então os evangélicos hoje, na atualidade, talvez estão sendo mais idólatras do que o católico, que a gente fica apontando e falando, eles são idólatras, mas tem crente que briga pela sua igreja, para provar que sua igreja é melhor, briga para provar que seu pastor é o melhor, se recebe um objeto, não, porque essa água é santa, não toca nessa água, quer dizer, acaba virando um ídolo, uma idolatria, e a gente fica falando dos outros. E eu passei lá, o padre estava falando mais de Jesus do que muitos pastores. Irmãos, a condição para a salvação não é igreja, não é denominação, não é religião, é Cristo. É Cristo. Estão entendendo? Por isso que a gente nunca pode falar, só a minha igreja, só a nossa igreja. Se fala de Jesus, se crê em Jesus, está pregando Jesus, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Então nunca julgue pessoas de outras denominações, de outra religião. Estão entendendo? Porque Deus olha para o coração. Como Deus está olhando para o meu, para o teu coração agora. E depois dessa palavra nós vamos aprender a parar de julgar as pessoas segundo o que falou para a gente, segundo o que a gente viu. A gente possa até ter visto. Mas vamos chegar sempre à conclusão, mas fulano tem um coração bom.